mês de novembro, e nós estamos aqui para fazer, né, um apanhado geral sobre alguns conteúdos que a gente ministrou, certo? Nós vamos falar sobre alguns pontos, né, e vamos falar... Vocês querem que faz aqui um apanhado de tratamento térmico? Pode? Pode ser? Então, beleza, eu vou achar aqui. Ah, outra coisa, vocês viram que o slide está lá, né? Sim. Beleza. Então, eu vou pegar aqui a parte de tratamento térmico. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Vou arrumar aqui. Estão vendo a minha tela agora? Quem tiver com os Tá. slides aí pode acompanhar, viu? Tô vendo. Estão vendo, né? Então, beleza. Então, qualquer dúvida, vocês vão me falem aí, tá? Que eu paro e volto de novo. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui um apanhado de tratamentos térmicos. Pessoal, na antiguidade, quem começou a fazer os primeiros tratamentos térmicos foram os romanos, certo? Por quê? Porque os romanos, eles aprenderam na antiguidade que era preciso moldar o metal a fim de fazer alguns tipos de coisa, como armaduras, certo? Proteção, armas e tantas outras coisas. Beleza. E como que começou isso? Os romanos começaram a pegar o ferro e todas as vezes que determinavam a área que aquela peça teria, eles jogavam em salmoura, ou seja, água quente com sal. E depois deixavam esfriar a temperatura o quê? Ambiente, certo? Então, foi assim que surgiu o tratamento térmico, certo? Beleza? Deixa eu mexer aqui. Beleza. Então, foi assim que surgiu o tratamento térmico. Qual que é a finalidade do tratamento térmico? É fazer com que o equipamento ele possa atingir diversas do quê? Propriedades mecânicas, como dureza, ductilidade, que é o quê? A capacidade de ter maior resistência, elasticidade, resistência à atração, né, com o ensaio à atração, que é isso que a gente faz o quê? Com o nosso material, ele tenha, né, essas propriedades mecânicas. Pois muito bem. Todos os metais, pessoal, tudo que existe, ele é formado, principalmente os metais, numa rede cristalina, certo? O que são redes cristalinas? São redes, né, em que eu tenho um átomo em formato cúbico, e esse átomo, ele tem o quê? Ele passa por um processo de força, de ligação. Ligação. Cada átomo, pessoal, ele tem uma força determinada. Por exemplo, se eu tiver aqui, vamos supor aqui, nesse bloco aqui, eu tenho átomo de ferro, terminado por Fe. Ferro aqui, ferro aqui. E no meio, esse que eu estou pintando de vermelho, é o átomo de carbono, certo? Como que a gente vê isso mais profundamente na química? Que o átomo de ferro, ele tem um número dessa forma aqui, ó. Fe mais 3. O que significa esse Fe aqui, professor? Mais 3. Fe é correspondente ao átomo, né? Que no caso é o elemento ferro. E esse mais 3? O que significa esse mais 3? E o carbono? Menos 1. O que significa esse número aqui em cima, professor? Esse número aqui significa o seguinte, que quanto eu tenho um ferro, um átomo de ferro ligado a um carbono, significa o quê? Que ele vai perder 3 átomos, certo? Ele vai perder o quê? 3 átomos. Então, para que eu constitua uma parte mais sólida nessa estrutura, o ferro ele vai perder 3 átomos para o carbono. E é por isso que, quando o elemento tiver uma carga negativa aqui, ele ganha elétrons, tá? Perdão, não era átomos, é elétron. Ganha
elétron, certo? Por quê? Ele tem que fazer com que aqui se torne estável. Por isso que o quê? Forças atrativas, elas o quê? Atraem. Enquanto que, neste caso, ele perde elétrons. E quantos que eles vão perder? 3. Enquanto aqui o carbono ganha 1. Então, o que acontece? O somatório é o seguinte, para um átomo de carbono, para mim completar, eu vou ter que ter o quê? 3 de ferro. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Estou fazendo um apanhado geral, viu? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Pode continuar? Pode. Beleza. Então, nós temos isso aqui, essa rede cristalina. Aqui, o que acontece? Eu peguei isso aqui de uma maneira o quê? Microscópica, certo? Então, nessa parte mais escura, nós temos o quê? Grande quantidade de carbono, enquanto nessa parte mais clara, nós temos o quê? Pequena quantidade de carbono. Então, quanto mais escura for a estrutura, os grãos dessa estrutura, mais carbono ele vai ter e, consequentemente, mais dureza esse material vai apresentar. Fazendo um apanhado geral, né, nós temos um sistema cristalino composto pelas 3 principais classificações, que é cúbica de corpo centrado, que a ligação dela não é, digamos assim, entre aspas, é mais fraca entre todas, certo? Em que os átomos assumem a posição, sim, de formato cúbico, como nesse primeiro caso aqui, eu estou demarcando, tá? E os principais materiais que nós temos é o sódio, o vanádio e o ferro a baixa temperatura. Cúbica de face centrada, tem ligações um pouco mais fortes do que a de corpo centrado, CCC, e aí a gente vê o quê? Como exemplo, o cálcio, o ouro, o chumbo e o ferro. E por que o chumbo entra nessa parte aqui? Porque ele é um bom isolante. Isolante de ondas do tipo radioativas. 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 Exemplo prático. Pessoal, quem aqui lembra do que aconteceu com o acidente do Césio 137 aqui em Goiânia? Quem lembra? Um pouquinho, mas lembro. Hã? Lembro sim. Quer ver só? Quem tiver aqui reação, aqui, ó, levanta a mãozinha aí, quem já ouviu falar ou já presenciou isso aqui na época, por favor. Levante a mãozinha aí, pra me ver. Tem mais? Pode levantar. Ou ouviu falar ou presenciou. Beleza, 3, né? O que E acontece, também pessoal? um filme que eu assisti essa semana foi Chernobyl. Isso, nossa, aquele filme, nossa, O sensacional. filme é Aquele top. filme, nossa. Então, aproveitando que você tocou nisso aí, ó, eu convido a todos a assistirem, porque vale muito a pena assistir esse filme. É muito, muito, muito bom. É muito bom. Então, o que acontece, pessoal? O chumbo, o que acontece? Ele é um bom isolante, o quê? Radioativo. Então, nós temos hoje aqui parte do Césio lá em Abadia de Goiás, e o que é? Ele é revestido de chumbo, com 3 camadas de terra e uma outra placa de chumbo. Ele é duplamente o quê? Revestido. Na época, aqui em Goiânia, se não me engano, foi década de 70, né? 60 ou 70, né? Que eu ouvi falar, eu não era nem nascido ainda. E aí, o que aconteceu? Aí veio os ferreiros lá, vocês sabem muito bem da história, na antiga casa de Misericórdias aqui de Goiânia, abrindo material radioativo. E aí que fica a questão, né? O que fazer com o lixo radioativo que nós temos demais, né? Pessoas que passam por esse problema de câncer e tudo mais e ainda gera lixo radioativo, né? O que fazer, né? Então, o que aconteceu? Descobriram que o chumbo, ele tem essa propriedade, beleza? E ele é um principal exemplo de que cúbica de face centrada.
Nós temos o que? A parte hexagonal compacta, né? Que no caso é um hexagonal, mais ou menos dessa forma, mais alongado. E aqui nós temos no centro apenas um átomo de carbono. Ao invés de ter maiores ligações aqui, nós temos uma e os outros demais estão aqui no vértice da estrutura. Beleza? Essa aqui apresenta ligações mais fortes, certo? E aí, quem que se destaca? O zinco e o titânio. Titânio, muito utilizado em quê? Indústria aeroespacial, certo? Construção de satélites, construção de equipamento militar, ele é muito utilizado. E outra coisa também, prótese, certo? Próteses são muito boas porque são feitas de quê? De titânio, porque a vida longa dela é maior. E justamente por quê? Porque ela é uma do tipo que rede cristalina hexagonal compacta, certo? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Aqui, ó. Aqui fica os grãos de ferrita. Nessa parte CCC. E na austenita aparecem os grãos de quê? Na fase o quê? FCC. Beleza? Onde a gente vê aqui ou o aço ferro, né, o alfa ferro, que a gente chama de aço doce, e também o ferro mais bem trabalhado, que é o gama ferro ou também a austenita. Beleza. Aqui já tem um slide, e aqui sobre exercício de fixação. Essa parte que vocês querem que comente também, pessoal? Constituição do aço? Sim ou não? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Como? Só uma pergunta aqui. Pode fazer. Agora, aquelas panelas de alumínio fundido, eu também faço panela já. Não tem invocado a função dela. Peraí, A volta função de da novo, panela. seu áudio está muito ruim. Tô falando assim, aquela fabricação de panela é de alumínio fundido. Sim. Então, aqui, fazer aquela ali não é muito fácil, não. Porque eles misturam todo tipo de alumínio, todo tipo de material de alumínio, derrete Aham. ele, aí faz aqui a terra lá, faz o cálcio lá para fazer o fio da panela, o molde dela, né? Mas a Sei. bicho dura muitos anos, velho. O material é muito bom. Mas aí, aproveitando o desfecho, é, só por curiosidade, quanto que era a temperatura que o pessoal mexia lá, você sabe, no forno? Qual que era a É, temperatura? então, esse carro foi quase mais de 300 graus. 300 graus, mas aí chegava, que nem nos outros tratamentos que térmico a gente vê aqui, chegava até a zona crítica, 750? E chegava. Chegava, né? É Porque aí, porque no caso, ele é alumínio. laminava, né? Isso, que é só que tipo a do vulcão, né? Que aqui do vulcão, que é a lava, bem Sim. mole mesmo. Só botava lá, já botava lá, já passava um pouquinho, já jogava água em cima assim e atirava. Então a temperatura era muito alta, né? Muito alto, porque tem pra Muito derreter o alta. alumínio. Não, e fora que também isso aí é tudo é bem, digamos assim, bem estruturado, né? Porque se a gente pegar uma temperatura dessa, o choque térmico que nós vamos sentir não é brincadeira, né? E o cara que mexia com ele lá, cara, eu ficava dó do velho. O velho sai de lá, passa até mal. Tudo Ah, defunto, sim. Não, e passa desmaio. mal mesmo. E passa mesmo, com certeza. E aí, nesse caso aqui, no tratamento do aço, né? Nós temos o quê? Eles querem o quê? Que apareçam os grãos de quê? Sementita, certo? Porque quando aparecem os grãos de sementita, como aqui nesse caso, você trabalha com o quê? Com a maior rigidez do aço. Você pode o quê? Aumentar pelos grãos de perlita. E aí o que que acontece? Aí a gente vê alguns tipos de tratamento, como revenimento, normalização, têmpera. E dependendo do teor de carbono, você pode ir até para cementação mais adiante, certo? Austêmpera, martêmpera. Por quê? O nome dessa estrutura que eu quero que surja na estrutura do aço, o grão, é o quê? É a sementita. Porque a partir dela, o quê? Vai constituir uma rede mais sólida
certo? Uma rede cristalina mais sólida e, consequentemente, vai fazer com que o material seja mais dúctil e mais resistente, beleza? Dentre esses pontos aqui, nós temos o tungstênio, o vanádio, o níquel e o cromo, beleza? Alguma dúvida nessa parte aqui, pessoal? Ou pode ir mais adiante? Pode ir. Pode ir? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me parar, viu? Aqui, nós temos aqui a parte do tratamento de aquecimento do aço. O que que acontece? Eu tenho esse gráfico aqui primeiro. A temperatura ambiente, a gente considera que o material esteja o quê? A 0 graus Celsius. A mais ou menos aqui, em 300 graus, 300 graus Celsius, o que que acontece? Eu pego a peça e microscopicamente eu tenho os grãos em que eu tenho a austenita, né, e a perlita, certo? Muito bem. O que que acontece? Quando eu aumento a temperatura, esses grãos aqui mais escuros, perdão, esses grãos mais escuros, eles se expandem, porque quanto mais você aumenta a temperatura, mais você vai fragmentando os grãos mais claros. E, consequentemente, esses grãos mais escuros, a perlita, ela vai absorvendo a perlita, certo? E o que que acontece? Quanto mais eu vou elevando a temperatura, mais isso que vai acontecendo. Até o momento em que eu passo da zona crítica, que é de 768 ou 750, pode variar, né, nessa temperatura, do processo que você está querendo trabalhar. E o que que acontece, pessoal? Mais à frente, eu tenho o quê? O processo de quê? Austenita, certo? O que que significa austenita? Que todas as partes em branco, elas já foram o quê? A maioria foi o quê? Tomada. Beleza. E por isso que, quando eu faço isso, eu tenho que resfriar o meu material a uma zona de austerização, que mais ou menos corresponde a 727 graus Celsius, uma temperatura muito elevada, para depois eu elevar novamente de uma forma muito brusca, certo? E por que que isso acontece? É necessário que o aço seja resfriado bruscamente, por quê? Porque eu preciso que apareça a martensita, os grãos de martensita. Porque quando tem os grãos de martensita, o que que isso me promove em teste do aço? Ele me promove o quê? Maior do que grau de tensão, certo? Então, quando eu fazer um ensaio de tensão, se eu preciso daquele material para ter um bom desempenho num ensaio de tensão, é porque o quê? Eu tenho que ter grande quantidade de martensita nesse material, beleza? Todo mundo entendeu aqui? E quanto mais eu elevo a temperatura, mais o que acontece? Mais teor de carbono eu vou tendo. Então, consequentemente, mesmo eu diminuindo a minha temperatura aqui, o teor de carbono vai aumentando. E quanto mais carbono eu vou tendo, mais rigidez o meu material também vai passar. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Nós temos isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, certo? Nós temos forma de dilatação. Por quê? Que o engenheiro, por exemplo, isso aqui, finge que isso aqui é um poste. Ele tem que colocar o fio de maneira o quê? Cônica. Porque quando vem um tempo muito frio, esse fio ele vai enrijecer, ele vai comprimir. E quanto mais ele comprime, mais os postes podem o quê? Chegar um ao outro e ter o quê? Problema. Certo? É por isso que em trilhos de trem sempre tem que ter aquele espaço. Por quê? Quanto maior a temperatura, mais dilatado é o que? Se torna o material. Quanto menor a temperatura, menos dilatado o que? Fica o material. Por isso que nós temos o que? Ele em 3 dimensões, que ele pode ser expandido. Nós temos na forma linear, onde a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação que cada material tem, certo? Tem um para o cobre, um para o zinco e tudo mais, pela variação de temperatura, certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Professor, Oi.
Oi, Oi, estão entendendo aqui, pessoal? vamos. Beleza. Tem aqui a dilatação superficial, só que no caso agora vai englobar a área, né, em duas dimensões, e que o caso de beta, ele é 2 vezes o valor do quê? Do coeficiente de dilatação linear. Em volumétrica, a mesma coisa, só que em vez da área, passa para o volume, onde eu tenho a variação de volume inicial, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, pela temperatura, onde ele é igual ao quê? 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Aqui eu tenho o primeiro tratamento térmico, que é a normalização, certo? Em que os grãos de austenita eles vão aumentar e absorver os menos estáveis, numa temperatura que varia de 750 a 780 graus Celsius, certo? E ele tem como objetivo o quê? Retirar as impurezas através do quê? Da granulização. Quanto maior quantidade de grãos de austenita eu tiver nesse material, mais o quê? Mais puro ele vai ser, mais resistente ele vai ser, certo? Beleza. Esse processo aqui, ele varia entre 700 a 950 graus Celsius, beleza? Então, nós estamos aqui, temos o material, pegamos, aumentamos a temperatura até 780 graus, 950, máximo, e depois resfriamos novamente. E, consequentemente, aumentou o que? Os grãos de austenita. O recozimento, pessoal, também utiliza isso, cuja finalidade é diminuir a dureza do material e, consequentemente, aumentar a sua ductilidade. Por quê? É porque nesse processo aqui, dependendo daquilo que você vai utilizar, como um equipamento ele ser um pouco mais dúctil, ou seja, ele ter melhor o que resiliência e resistência, dependendo disso, pessoal, o tratamento às vezes para até aqui só no recozimento, certo? Em que nós temos aqui os aços que são classificados em forma uma quantidade de carbono, a temperatura e eles vão ser levados ao forno, até também de aumento e de resfriamento, e a sua faixa de dureza, que pode variar aqui de 111 a 229, ok? Que é a gente chama de número de Brinell, beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Beleza. Nós temos essa parte aqui de esferoidização, certo? Que acontece o quê? Numa maneira, um aquecimento e um resfriamento de maneira alternada do material, certo? Ao mesmo tempo que eu aqueço, eu estou diminuindo na mesma proporção. Nós temos a têmpera, que é muito utilizada, principalmente na parte de produção de aço, certo? Em que eu tenho aqui o gráfico, em que eu tenho uma estrutura CCC, aumento grandemente a temperatura, deixo ela constante, né? E passando aqui para CFC, para depois eu vir o quê? Tetraédrica de corpo centrado, beleza? Onde que vai aqui? Diminui os grãos de ferrita, aumenta-se os grãos de austenita, para depois chegar à martensita. Isso promove o quê? Maior durabilidade e rigidez no material. Nós temos o revenimento, também, né, que passa depois da tempo. Ele é um tratamento um pouco mais específico, certo? Muito utilizado para fazer objetos cortantes, como facas, por exemplo, lâminas de facas. Muito utilizado porque você vai diminuir a área de superfície, você precisa elevar a temperatura, tá? E nós temos depois a austêmpera e a martêmpera, que são mais utilizados o quê? Em tratamentos onde que você vai precisar de ligas um pouco mais o quê? Duras, um pouco mais o quê? Resistentes, beleza? Isso aqui já envolve mais o quê? Questões de ligas de fibra de carbono e também de área militar, principalmente na construção de projéteis, beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim. Vocês têm alguma dúvida aí, gente? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Outra coisa que nós temos que relembrar lá, que eu falei, nós temos deformação elástica e deformação plástica. Deformação elástica é a capacidade do material em que eu comprimo ele numa determinada forma e ele volta à posição original, certo? Por exemplo, mola, tudo bem? Aqui lá ele sofre uma
uma variação que elástica, uma deformação elástica. Já a deformação plástica, quanto mais você mexer nela, o que que acontece? Ela não volta à sua estrutura o quê? Original, beleza? Mais alguma dúvida aqui sobre essa parte lá, pessoal? É porque tem alguém querendo falar, é isso que eu estou ouvindo ou não? Hã? Não, você pode passar. É, beleza. Então, vou pegar aqui mais essa parte aqui de curvas de tensão. Beleza. O que que significa isso aqui na prática? Vou pegar aqui. Curvas de tensão. Tensão, pessoal, é o mesmo que pressão. A fórmula é força dividido por área, certo? Nós temos aqui uma parte do que? Da tensão, em que ele é determinado pelo quê? Pelo fator do quê? De deformação. E como que a gente calcula esse fator de deformação? Ele é calculado, por exemplo, no eixo X, menos o fator de deformação, X, pelo total. Certo? Isso aqui é um número adimensional. Mais um, certo? Isso aqui é o quê? É uma outra fórmula, certo? Em que nós temos já coeficiente aqui, de maneira o quê? Total, certo? Resultante. Em que nós pegamos o comprimento total que ele obteve, o natural, pelo comprimento que inicial, certo? Beleza? Isso aqui geralmente, pessoal, nos exercícios, eles têm que fornecer essa fórmula aqui para vocês, certo? Então, no caso, uma curva de tensão, ela é regida da seguinte forma. Nós temos aqui um material que está passando por uma determinada tensão, determinado ponto M, e aqui o que? Essa aqui é a parte real que acontece o que na prática. O técnico em mecânica, o eletrotécnico, ele tem que corrigir isso aqui. E como que corrige? Dependendo do material, ou você resfria, certo? No estágio de tensão, depois que ele passar por aquilo, ou então você diminui a tensão nele, certo? Beleza? Todo mundo entendendo aqui? Você mudou a página, senhor? Você mudou? Sim, só um instantinho. Beleza. Então vamos lá. Recuperação elástica e encruamento. Dependendo do que você for trabalhar, pessoal, quanto mais esforço eu impregnar no material, até um determinado ponto, ele pode vir e fazer de uma forma muito rápida e brusca o quê? Um encruamento. Ou seja, faço um ensaio de tensão nele e de uma forma muito abrupta, ele tenta voltar à parte inicial até o momento que eu consigo comprimir ele de novo, certo? Por isso que o encruamento é um aumento que é uma taxa de aumento que na dureza do material. Isso aqui permite maior resistência mecânica. Materiais mais dúcteis, por exemplo, o aço, né? Quando ele passa por revenimento, por exemplo, o que ele faz? Ele surge o quê? Um processo de cristalização interna. Então, quanto mais cristais aparecerem, mais dificuldade eu vou ter o quê? Para mim quebrar essas redes cristalinas. E, consequentemente, eu vou ter um material mais o quê? Dúctil também. Certo? Essa aqui eu vou pular. E aqui nós temos o conceito de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de um material de o quê? Estocar energia quando deformado e depois aliviada a carga. Por exemplo, eu vou ver se eu acho aqui uma coisa aqui. Ver se vocês podem avaliar. E ver. Atenção. Tô com medo deles, depois é... Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Que aqui é melhor por vídeo. Tá por vídeo.
Vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo, Sim. pessoal? Beleza. Vou soltar o vídeo. Sim. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu não coloquei som. Tá. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Beleza. Agora eu vou soltar o vídeo. O que que o gráfico está mostrando? Eu estou aplicando mais força no material, ou seja, mais pressão. E pressão é o quê? Força sobre área. E quanto mais eu estou fazendo isso, mais ele vai fazendo o quê? A curva de carga e deformação, ela vai aumentando. Se vocês percebem, está em quilonewtons. Vamos continuar. Espera aí. Pessoal, vocês viram o que eu falei? Essa curva aqui é a curva de carga e deformação, certo? Quanto mais pressão eu coloco nesse material para averiguar a tenacidade dele, ou seja, a capacidade de dureza, né, mais ele vai aumentando. Então, vamos continuar aqui. Detalhe, depois de um certo tempo em que a rede cristalina atingiu, né, a sua força atrativa máxima, o gráfico já começou a ficar o quê? De forma o quê? Constante. Vamos ver o que acontece. Está diminuindo. Está diminuindo. Porque ele atingiu um ponto máximo, 61 aproximadamente, quilonewtons. Até o momento que ele atinge o quê? O seu valor limite, beleza? É isso que acontece na prática. Beleza, estão me vendo aí, pessoal? É. Beleza. Então, por isso que a quantidade de energia absorvida, lá até na cidade, até um determinado tempo de determinado valor, de 61 quilonewtons, ela vai o quê? Ela vai diminuindo. Então, se torna o quê? Um material tenaz, muito mais o quê? É quando ele chegar até o patamar de 61 quilonewtons, que nem foi mostrado lá no ensaio de tração para vocês, beleza? Isso aqui nós temos algumas propriedades, né? Alguns materiais que apresentam isso, né? Como, por exemplo, teste de força e tenacidade, certo? Onde nós temos aqui em megapascal, é usual internacionalmente. Pessoal, depois alguém desliga o microfone aí, tá? Valeu. Obrigado. Aí nós temos aqui a questão da ductilidade, onde nós estamos averiguando ou em 50 milímetros ou então em 2 polegadas. Uma polegada é 2, centímetros, beleza? Uma polegada. Beleza. Então, nós temos aqui o limite, a tensão em megapascal de escoamento, a tensão a limite de resistência, né, que é a tenacidade, e a ductilidade, que é a porcentagem o quê? De alongamento que esse material o quê? Pode sofrer. Por que isso aqui é importante, pessoal? A questão do alongamento. Porque é a partir disso que a gente determina quanto que a temperatura ela vai influenciar no aumento ou não do material, certo? Beleza? Nós temos aqui as curvas de tensão e de deformação para materiais na engenharia, modo mais frágil, modo mais moderado e difícil de ductilidade, certo? Aqui a gente constitui através disso. E nós temos as curvas aqui de tração de materiais aqui, um pouco mais frágeis, tipo cerâmicas, certo? E são o quê? Bons condutores de eletricidade, mesmo que sejam o quê? Apresentam uma fratura mais frágil,
certo? Como, por exemplo, os vidros. E também apresenta uma resistência mecânica, o quê? Razoavelmente. Como no caso aqui, ó, em que nós temos aqui glass ou vidro, certo? Beleza? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Pessoal, tá tudo de boa? Então, Beleza. Isso aqui é um conceito mais elementar, né? A parte aqui de deformação elástica e plástico, onde que ele pega aqui alguns polímeros vindos a partir do plástico, onde que ele demonstra que o coeficiente de elasticidade dele já é um maior, né, perdão, em relação à deformação plástica, certo? De algumas redes cristalinas. E aqui nós temos aqui, pessoal, um ensaio de flexão. Esse aqui é bom. Nós temos aqui uma barra, por exemplo. E o que que acontece? Quanto mais eu aplico uma força aqui, acontece. Quanto mais eu aumento a minha força, eu vou aumentar, então, consequentemente, aqui, a minha pressão. E isso aqui vai ter um certo limite que vai fazer o quê? Que a minha área, o quê? Diminua, certo? Então, beleza, pessoal, se eu aplico isso aqui, até um momento, né, essa barra aqui, dependendo do momento fletor que ela vai ter, ela pode se romper ou não. Por que que isso aqui ajuda muito? Uai, professor, por quê? É porque na construção civil, principalmente quando a gente pega uma matéria chamada estática, muito tempo que eu não vejo, tática, a gente faz o quê? A gente calcula o torque ou momento fletor dessa barra. Igual é a força aplicada pelo tamanho do braço de alavanca, certo? Então, beleza. Se o meu braço vai daqui até aqui, nesse caso, vamos supor aqui 2 metros, e a força que eu estou aplicando aqui é 12, quanto que vai ser o meu torque, então? Vai ser 12, deixa eu ver da força, pela a distância de 2, que vai dar 24 newtons vezes metro. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito utilizado para superfícies metálicas, tá? Também. Não somente concreto, mas também metálica, beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, ensaio de flexão, e vou agora para a parte de quê? Da SAP. Para ajudar vocês. Qual que é, pessoal? É a SAP 2? Fundamentos mecânicos? Isso sim, a SAP 2. Beleza. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a situação de aprendizagem. Vocês estão vendo minha tela aí? agora sim. Beleza. O que que diz aqui? Ele fala o seguinte, aqui eu tenho uma barra de metal, em que eu tenho um comprimento original dela, certo? L0. Espero que aqui não tem nenhum negócio para me rabiscar. L0. E aí o que que aconteceu? Eu aumentei a temperatura, houve o quê? Um aumento do comprimento dessa barra, correto? E diz assim, vamos para a parte mais importante aqui. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Então, sendo assim, você foi solicitado, né, como técnico eletromecânico, para efetuar um cálculo da dilatação do eixo do ventilador desse forno. Só desliga o microfone, pessoal, tá dando problema aqui para mim. Obrigado. E o comprimento do eixo, então fica o quê? Então eu vou tirar isso aqui e vou fazer assim, ó, para ajudar vocês lá. Fazer assim, ó. Vou colocar lá porque lá eu rabisco. Lá no Power.
Beleza. Vou colocar no Power. Aqui que eu vou precisar. Estão vendo aí, pessoal? No Power? Vocês estão vendo no Power aí? Aqui dá para me rabiscar. Sim. Tá vendo? Então diz assim, o comprimento do eixo fica alojado no interior do mancal de 800 milímetros e o restante do comprimento fica junto à hélice. Beleza. Quando o forno está ligado, a temperatura é de 25 graus Celsius. Então, a minha temperatura inicial, chamada de T0, é igual a 25 graus Celsius. Quanto que o forno é ligado? E no final, a temperatura chega, temperatura final, igual a 750 graus Celsius. Muito bem. O comprimento dela foi de 800, tá? Beleza? Suposto rolamento e é exposto a uma temperatura de 150, que é induzida por irradiação. Beleza. Então, o que que a gente faz aqui nesse caso? Primeira situação. Eu vou calcular o comprimento dela. A variação de comprimento. Então, tem comprimento vezes o comprimento inicial vezes o meu coeficiente alfa, que já está aqui, pela variação de temperatura. Certo? Então, vamos lá. Quero calcular o meu ΔL. Quanto que minha barra aumentou? Então, fica. O meu comprimento inicial é o quê? 80. Aqui, ó. Milímetros, certo? 80 milímetros. Só que 80 milímetros para metros é o quê? É 80 vezes 10 a menos 3 metros. Por quê, professor? Porque aqui você tem que passar o quê? Para sistema internacional. E sistema internacional é metros. E milímetros é você pegar o metro e dividir por 1000. Por isso que é 10 a menos 3. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Beleza. E agora eu vou pegar o meu valor de alfa, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso escrever aqui dessa forma, né? Como está recuando, menos 6. E vou fazer o quê? 750, temperatura final, menos a temperatura inicial. Beleza. Deixa eu ver quanto é que fica isso aqui. Vou ver aqui 80 vezes 1,2 dá 96. E aqui fica 750 menos 25 vezes 96. Vai dar aqui, ó. Toda essa multiplicação aqui de números vai dar assim, ó. O comprimento que a barra aumentou vai ser o quê? 69.600 vezes 10 a menos 3 com 10 a menos 6 fica 10 a menos 9. Beleza. Então, como que fica aqui? Eu posso escrever esse 696 dessa seguinte forma aqui, ó. 69.600. Vou escrever 696 vezes 10 elevado ao quadrado, que eu estou multiplicando por 100. Vezes 10 a menos 7. Isso aqui fica 696. Pega as bases e soma os expoentes. 2 menos 7, menos 5. Metros. Mas se ele quiser milímetros, pessoal, como que a gente faz? Eu pego e divido tudo isso aqui por 10 a menos 3. Então fica o quê?
696 vezes 10 a menos 5. E o menos 3 que está aqui, menos, ele passa para cima o quê? Muda o sinal, fica mais 3. Então fica 696 vezes 10 a menos 5. Com menos 3 fica 10 a menos 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de 696 dividido por 100. Certo? Então fica 696 dividido por 100. Todo mundo entendeu aqui? Isso aqui dá aproximadamente 6,96 milímetros de comprimento. Então, ΔL vai dar esse valor. A variação de comprimento vai ser de 606,96 milímetros. Beleza. Esse aqui, primeira etapa. Então, beleza. Agora o seguinte. Ele falou que o rolamento do mancal fica exposto a uma temperatura de 150, que é induzida por irradiação. Muito bem. Neste caso aqui, o que a gente faz? Isso aqui a gente vai aqui, terminar comprimento, e eu vou chamar aqui de M por causa do mancal. Como o mancal estava exposto, e aí diz que ele também tinha um comprimento de 800 milímetros, então fica... Peraí. 800 milímetros? Isso aqui então tem um trem errado aqui, pessoal, ó. Paguem aí. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Aqui, milímetros é 10 a menos 3. Quando eu faço isso aqui, 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3, isso aqui dá 0,8. Foi erro meu. 0,8. 0,8. E o alfa deu o quê? 1,2 vezes 10 a menos 6. Isso que eu estava observando aqui não estava dando certo. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou fazer de novo. Beleza. Então, como que vai ficar a variação do aumento aqui dessa parte, dessa estrutura do eixo? Vai ficar assim, ó. 0,8 vezes 1,2, 0,96 vezes 10 a menos 6, certo? E aqui vai ser 750 menos 25, que vai dar 725. Agora vai dar certo. Então, o comprimento aqui vai ser 0,96 vezes 795. Que dá 696. A menos 6 metros. Se eu quiser passar para milímetros, é só dividir aqui por 1000, que é 10 ao cubo, certo? Se eu dividir isso aqui por 1000, vai ficar 696 vezes 10 a menos 3. Se eu dividir isso aqui por 1000, 696 dividido por 1000, isso aqui vai dar 0,96. 69, perdão. 69 milímetros. Então, qual que é o comprimento final? Meu L é aquilo que eu tenho inicial, que é o 0,8, mais o meu ΔL. Quanto que fica? L
vai ser igual ao quê? Vou deixar em metros, tá? Que nem tá aqui. 0,8 mais 0,69. Então, o comprimento total da barra vai ser o quê? Mais 0,8. Tipo, isso aqui dá 1,49. Aproximadamente 1,5 m de aumento na barra. Beleza. Então, se eu achei isso, eu quero o quê? Agora ver quanto que variou o meu mancal. Eu vou pegar o 0,8, porque ele é o mesmo material. Consequentemente aqui, o meu coeficiente de dilatação linear, que é 1,2, vezes 10 a menos 6. Agora que vem elas, eu vou pegar a temperatura que eu tenho aqui de 750, que é a final, menos 150, que ele ficou exposto. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, 0,8 vezes 1,2, dá 0,96. Isso aqui dá, deixa eu ver, 500, né? Então, dá o 0, 600, vezes 600. Dá 576 m do mancal. Aqui dá 576. 576, ou 576 vezes 10 a menos 6 milímetros. Como eu quero passar para metros, divido por 1000, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 0,57 metros de aumento. Então, a barra total do mancal, essa parte aqui, que ele vai estar submetido, vai ser o quê? O comprimento inicial dele de 0,8 mais 0,57. Certo? Então, fica 0,8 mais 0,57, que dá 1,37 metros. Certo? Beleza. Então, pessoal, aí o que ele pede aqui no final? Deixa eu ver aqui. Você também está vendo? Aqui. Além de realizar os cálculos, você deverá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos e que a dilatação radial do eixo venha a reduzir a folga do rolamento do ventilador. Além de realizar os cálculos, você poderá e deverá tecer comentários. Beleza. Então, pelos cálculos aqui, eu cheguei que o comprimento da hélice do ventilador total é 1,49. E do mancal, que vai ser o quê? Onde eu vou fixar e rolar, colocar o rolamento, é esse aqui. Então, o comprimento da peça que vai ser produzida vai ter que ser o quê? O do aqui no caso, ventilador, menos o valor aqui do mancal, que é 1,37, certo? Então, fica 1,49 menos 1,37. Então, o comprimento dessa peça, ele tem que ser o quê? 0,12 metros. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. E aí, como justificativa? Você pode escrever assim. Vocês querem que eu dite aí para vocês escreverem, sim ou não? Aí vocês depois mudam lá as palavras, viu? Para não ser plágio. Pode ser? Quando estiverem prontos, vocês me falam. Obrigado. Na hora que vocês estiverem prontos, podem Pode falar.
Beleza. Então, coloquem assim. Como material esteve submetido a uma elevada temperatura, vírgula. Isso promoveu ao processo de expansão térmica. Ponto final. Expansão térmica. Assim, vírgula. O profissional em eletromecânica deve fornecer como resposta uma peça com um comprimento máximo de 0,12 metros, vírgula, para que o ventilador trabalhe da melhor forma possível e o mancal Professor, para em 0,12. 0,12. Para que o ventilador trabalhe da melhor forma possível e o mancal não desgaste internamente. Ponto final. Aí vocês aí, pessoal, só justificar com esses cálculos aí que vocês já sabem, né? Esse L aqui é do ventilador, comprimento que ele vai ter, certo? E esse LM aqui é do mancal. Aí o que que eu peço? Para não ficarem igual, vocês, a partir dessa resposta, elaborem umas respostas aí com as suas palavras, viu? Essa é da SAP 2, né? Isso, da SAP 2. Beleza? Beleza. Todo mundo... Beleza, pessoal, eu vou ter que encerrar aqui, porque eu já tenho uma outra web. Aí, quanto mais vocês puderem me enviar mais cedo, melhor fica. Aí, o que que acontece? Eu vou fazer o seguinte, quando tiver faltando meia hora para acabar nossas webs, eu vou fazer as SAPs lá, ajudando vocês a fazerem as SAPs lá, beleza? Beleza, só o outro. Beleza. Então, pessoal, boa noite para vocês, viu? Tenham uma ótima semana. Professor, só uma dúvida. Esse cálculo precisa fazer também? Como é que é? Esses cálculos precisa fazer também ou só a resposta? Não, lá ele